pelo Twitter, @scensura, no Instagram, @programa Sem Censura, e no Facebook, na nossa página que é Sem Censura TV. Ok? Carlos, vou começar logo com a doença pra gente já ficar são, né? Infarto. O infarto teve aí, infarto agudo do miocárdio. Renato Aragão teve, ganhou as primeiras páginas esses dias, e ao mesmo tempo em que alguns estudos provaram ou indicaram que o tal do colesterol não é o maior dos vilões. Não, na verdade, o colesterol não é o único vilão, né? O colesterol é um dos vilões. Continua vilão. Continua vilão. Ele é não é o único, ele é um deles. Que a maior parte das vezes que acontece, o que é o infarto? O infarto é quando deixou de oxigênio para uma parte do músculo do coração, como acontece em qualquer parte do nosso organismo. O oxigênio é o combustível, né, o combustível para ele contrair, para ele botar o sangue para frente. Se uma parte dele fica sem oxigênio, porque o sangue não está chegando, aquelas células começam a morrer. E é isso que a gente chama de infarto. Infarto do miocárdio fica no músculo do coração, que chama miocárdio. Então, o que acontece? Por quê? A gente tem alguns canudos no coração, chamados artérias coronárias, que levam esse sangue com oxigênio, que é o combustível, para a musculatura contrair. Geralmente você tem uma placa de gordura numa artéria dessa. Essa placa, que é geralmente causada por excesso de colesterol, mas às vezes não é por causa disso, porque, por exemplo, um paciente diabético, ele pode ter o colesterol normal, mas a partícula ruim do colesterol ainda se subdivide. E tem uma que é pior, chamada pequena e densa, que geralmente a gente não vê nos exames de laboratório. Geralmente são exames feitos nas universidades, exames mais caros e mais detalhados, que não são feitos no dia a dia. Geralmente, o paciente diabético é rico nessas partículas pequenas e densas do mau colesterol. Então, o diabético, às vezes, com colesterol normal, está ruim. Porque ele geralmente tem muitas dessas partículas pequenas e densas. Então, teria que ter um colesterol abaixo do normal? Mais baixo ainda. Por isso que o paciente que tem doença coronariana e é diabético, é esse que tem que ter o colesterol mais baixo de todos. O LDL mais baixo de todos. Então, na verdade, tem muita coisa... Xadrez. Exatamente. Então, além disso, geralmente quando você tem uma placa de gordura dentro de uma artéria, ela se rompe. Por algum motivo, um dia ela se rompe. Então, o dia que o Renato Aragão teve infarto, aquela doença está lá com ele já há muitos anos. Assintomática, permitindo que ele vive uma vida normal. Então, aquilo ali, num belo motivo, por algum motivo, que às vezes a gente não sabe qual é, uma parte dessa placa de gordura se rompe. Então, acontece a mesma coisa que acontece quando a gente se corta. O organismo vai lá para se defender, para não deixar que todo o sangue saia. Ele forma um coágulo e estanca o sangue. Lá dentro da coronária, quando essa placa se rompe, o organismo vai lá e forma um coágulo. Geralmente é esse o coágulo que interrompe completamente a passagem do sangue. Então, por que uma pessoa tem infarto? Ela pode ter infarto por alterações genéticas, ela pode ter infarto porque tem colesterol alto, porque tem pressão alta, porque é diabético, porque está acima do peso, porque é sedentário. Tem vários fatores de risco que influenciam nisso. Geralmente... Porque se estressou muito, porque se emocionou muito, também conta? Esse é um fator de risco que a gente não consegue controlar. É o fator de risco mais difícil de a gente controlar no risco, vamos dizer, coronariano, é a ansiedade, porque ela está na vida de todos nós, do mundo moderno, e isso, como é que você faz isso? Desliga um botão? É um fator forte. O estresse. O estresse é um fator decisivo, assim, talvez ele só como estresse, talvez ele não seja o definitivo. Mas ele é o fator de risco que está em cima de todos os outros, porque todo mundo tem. E esse é o mais difícil controlar, né? Porque o colesterol você pode abaixar, a pressão você pode abaixar, o diabético você pode controlar, a pessoa pode emagrecer, a pessoa pode fazer atividade física, ela pode parar de fumar. E esse? Como é que você faz? Esse pode ser assim uma espécie de cereja do sangue. A pessoa tem toda uma tendência
Aí vem o estresse, aí pimba. Eu diria que todo mundo tem um sundae e que todo mundo tem uma cereja. E o resto é que você muda, o sabor do sorvete e a calda. E o efeito essa coisa, meu braço está formigando, tal, isso é mito ou é realidade? Não, é realidade. Como é que se sente? Toda vez alguém me pergunta assim, como é que eu sei que está infartando, né? Os sintomas clássicos, né? Dor, impressão no peito, que pode irradiar para o braço, que às vezes dá como dor de dente, às vezes como gastrite. Nas costas. Mas talvez a maioria das vezes, isso não é tão fácil assim, né? Várias vezes, principalmente as mulheres, as queixas não são as clássicas, não é o que eu aprendi no livro, né? É o que eu aprendi na vida. Porque às vezes a dor não é típica, às vezes pode ser nas costas, pode ser no outro braço, invariavelmente a pessoa às vezes cai no ortopedista, no ponto-socorro, que está com uma dor aqui, aí vai no ortopedista, ou então passei mal com a comida de ontem, estou enjoado, estou suando. Comigo foi peito queimando. Como é que foi com você? Eu não cheguei a infartar, né? Mas o meu foi... Eu achei até que não estava infartando, porque eu achava que era só essa coisa de sentir braço formigando e dor. Eu não tinha dor. Eu fazia qualquer caminhada, por menor que fosse, e o peito começava a queimar. Aí eu parava de queimar. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Esse é um quadro típico de angina que um cardiologista faz o diagnóstico com essa história. Eu fui direto para a cardiologista, ela me empurrou para o cardíaco e lá fizeram um cateterismo e tacaram 2 estentes, porque eu não cheguei a infartar, mas... Senhoras, assim. Isso foi uma coisa... Não, antes eu fiz aquele negócio horrível que é a cintilografia. Que é uma coisa que você faz, é um eletro com esforço e ainda com... Medicina nuclear. Medicina nuclear com uma coisa, uma agulha espetada, é um inferno. Mas aí dá para ver exatamente se está entupido ou não dá. E eu tinha uma artéria, que eu esqueci o nome, mas que o apelido dela é Widowmaker, a fazedora de viúvas. Quando entupiu, morreu. É o tronco da artéria. Estava 99,9% entupido. Ô, louco. Aí tacaram 2 estentes e aí depois eu fui para medicina esportiva, mas aí já é uma outra história. Mas essa foi o primeiro momento, foi isso. Mas esse assim, um diagnóstico assim com essa queixa é mais fácil, porque é clássico. É a dor que piora com esforço, não um diagnóstico de infarto. É o que a gente chama de insuficiência coronariana, de angina de peito. Né? Angina é dor no peito. Angina de peito significa que o fluxo do sangue está passando com dificuldade. Ele não está fechado. Está chegando sangue, está chegando oxigênio, mas qualquer coisa que ele precise que o coração trabalhe mais, ele andou mais rápido, o coração para fazer frente àquilo, vai ter que bater mais rápido e vai trabalhar mais. E aí ele não consegue porque ele tem um oxigênio limitado, né? Locomotiva a vapor. Para ir mais rápido tem que botar mais carvão ali, não é isso? Chega um momento que a capacidade de colocar mais não dá. E é a mesma coisa que tem. Então quando a pessoa tem uma obstrução importante, mas que não está completamente fechado, ele tem angina, ele tem isso. Agora, a maioria das pessoas não sente nada e está com obstrução. No mesmo caso, no lugar dele, não começou isso quando ele começou a ter dor. Já vinha. Ela pode ter progredido, ela pode ter chegado num momento hemodinamicamente importante, né, o grau de obstrução importante. Ele pode até ter instabilizado sem ter infartado, quer dizer, formado um pequeno coágulo que não obstruiu tudo, é possível ter acontecido isso. Então, são várias coisas que podem acontecer. E por que ele colocou um stent? Porque lá dentro da artéria dele tinha uma placa. O que é stent? Stent é o nome de uma pessoa que inventou uma molinha. Primeiro, como é que se tratava a doença coronariana? Primeiro foi a ponte de safena, né? Então, começou a ponte de safena. O que era a ponte de safena? Era um bypass, né? Tinha uma obstrução, ele pegava uma veia safena, botava lá na aorta, ultrapassava a lesão e continuava jogando sangue na parte de baixo. Então, aquela parte de baixo, aonde que a artéria vai, não ficava desprovida de sangue, portanto, não infartava, né? Na ponte safena veio também a ponte
o implante de artéria mamária, que não é exatamente uma ponte, mas é um implante, é uma artéria do tórax, ele desconecta num pedaço, ultrapassa onde é que está obstruído e faz. Você, com a ponte de safena ou com a mamária, você esquece a obstrução, você ultrapassa ela e deixa ela lá. Depois veio a angioplastia. Então, um suíço chamado Andreas Grunzig, ele inventou, primeiro começou na perna, porque a artéria é mais fácil, não se movimenta, é mais larga, botar um fino catéter ali, onde tem a obstrução, e com um balãozinho na ponta, e ele insufla o balão, aquilo esmaga a placa, fazendo a artéria abrir de novo, né? Meio que engravida a artéria, né? Porque ela fica abaulada para fora, mas o fluxo central, ele abre. Bom, o que aconteceu com isso? Isso deu certo, isso foi uma novidade, não abriu o peito, não era para qualquer artéria, não era para qualquer lugar e não era para todo mundo. Mas era um monte de gente que passou a não ter que abrir o peito por causa disso. Mas aí verificou-se que o índice de reobstrução com isso ainda era grande. E as pessoas começaram a usar mais e mais. Quanto mais se usou, mais se viu reobstruções. Então, um cidadão inventou uma molinha para quê? Para quando o balão empurrasse a placa de gordura, coloca a molinha fica com a mão lá, não deixando ela voltar, né? Aí veio o primeiro stent, chamado não farmacológico, ou seja, stent normal, um aramezinho, botava lá. Mas isso também pode restenosar. Tinha um prazo de validade, né? Pode restenosar, porque o próprio organismo faz um tipo, mal comparando, um queloide, ou porque forma um trombo ali, aquilo mesmo provocava um trombo de sangue. Aí inventou-se o stent farmacológico. Esse stent libera uma substância para evitar que haja proliferação ali e que não tenha. Aí verificou-se que o stent farmacológico não é bom, também pode... pelo amor de Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não fala isso agora. Não, é porque tem várias gerações. A sua geração deve ser uma geração mais moderna. Mas isso tem está 4 anos, já apareceu coisa ali. Não, isso evolui. Não, isso evolui toda hora. E hoje já se fala de um stent bioabsorvível, que depois de 6 meses ele vai embora. Ele não precisa estar lá, ele ficaria o tempo... Acho que é esse que o Abizade veio aqui e falou nele, que ele estava fazendo em São Paulo. Esse passo agora, ao lugar ele que... Ele até trouxe o stent, a gente pegou os stents, foi assim, O que tem mais hoje em dia, usando esse stent, foi na Espanha. Começou na Espanha, ele já está chegando, já está aqui no Brasil, se não me engano, também. Então, isso tudo são evoluções do tratamento. Ao mesmo tempo, para complicar um pouco, se verificou que vários pacientes não necessitam nem de stent, nem de cirurgia. Só com tratamento clínico, eles vão muito bem ou vão igual. O que pode acontecer é que ao longo dos anos, você pode mudar de estratégia. Uma pessoa que veio muito bem tratando com remédio, pode passar a precisar de uma cirurgia ou de colocar um stent. Então, hoje, você tem 3 ótimos tipos de tratamento e nenhum tipo de cura. Tem o tratamento através da cirurgia, das pontes, tem o tratamento através do implante de stents e tem o tratamento clínico com o remédio. Cada paciente, cada caso, pode ter melhor um desses tratamentos. Não tem um tratamento melhor que o outro. Para não chegar em nenhum dos 3 casos, qual é o peso das estatinas? Porque ela diminui o colesterol, né? As estatinas, elas têm, além de diminuir o colesterol, elas têm outros efeitos muito importantes, né? No caso de alguém que já tenha uma placa em algum lugar, a estatina também ajuda a estabilizar essa placa. Ela fica com menos possibilidades de se estabilizar e levar a um infarto. Menos vulnerável. Então, não só ela é um remédio para quem tem placas de gordura, ou para quem é diabético, ou para quem tem muitos fatores de risco com colesterol alto, não há dúvida que é um dos melhores remédios. Eu diria que para a doença coronariana, os 2 mais importantes remédios, não para a fase aguda, também na fase aguda, mas não só para isso. Na vida real, dia a dia. É uma estatina e é uma aspirina. Aspirina. A aspirina vale também? A aspirina é fundamental
para quem tem doença coronariana ou quem tem obstrução de carótida mais importante. Vale... Não, aí esse é um grande erro que se comete. Pessoas que tomam assim, não, eu tomo uma aspirina. Por quê? Não, para prevenir. Mas se tem alguma coisa? Não, não tem nada. Para afinar o sangue, né? Para afinar o sangue. Esse é o grande problema do seguinte, para quem toma aspirina, tem uma chance maior de ter hemorragia cerebral. Essa chance é pequena, mas ela existe. Então, para você tomar um remédio, tem que ter um custo-benefício. Então, ele tem uma obstrução, colocou um stent. Para ele, o custo-benefício é maravilhoso a favor da aspirina. Maravilhoso, não há dúvida. Eu também no almoço. Não há dúvida. Agora, fez muito bem. E para quem não tem, não é para mexer, não é para tomar quem não tenha realmente uma indicação. Aliás, eu acho que do modo geral... Essa obstrução da carótida parece que ela é assim, pequenininha, média, que é igual pizza, né? Ela tem vários tipos, vários tamanhos. É a mesma doença. Ela tem vários tamanhos. Exatamente. Porque tem uma placa que o médico diz, isso não é nada. Porque só é alguma coisa a partir de Exatamente. Então a aspirina não entraria logo em qualquer obstrução da carótida, entraria só mais... Olha, eu pessoalmente, quando há uma obstrução, quer dizer, nada, às vezes você vem na carótida, lá tem irregularidades. São pequenininhas placas, não vale a pena tomar. Às vezes está espessado. É uma fina camada de gordura, também não vale a pena. Você tem uma obstrução de 30% a 40%, ela não é significativa num paciente assintomático a ponto de você fazer uma intervenção. Mas eu vou dar estatina, se for o caso, e vou dar aspirina. O Ricardo chegou a ter colesterol alto. O Ricardo perdeu, quantos quilos você perdeu? 40 quilos. 40 quilos, ele fez a cirurgia. Operado? Fui operado. Há 4 anos e me sinto muitíssimo bem. Foi um feito. E era pré-diabético? Pré-tudo. Pré-tudo. Aí andava, ficava cansado, aí era gordo, aí isso aqui, aí resolveu. Não, a cirurgia tem, nesses casos, tem uma indicação maravilhosa. O único senão da cirurgia, tem 2 senões da cirurgia, né? Um, que aí todo mundo acha que é o seguinte, as pessoas querem emagrecer. Não estou falando que é o seu caso. As pessoas querem emagrecer, mas elas não querem fazer nenhuma dieta, nenhuma atividade física. Aí vão num lugar que dão uma fórmula para emagrecer. Que aí a fórmula para emagrecer é quase, em alguns casos, é se matar e outras é quase isso. A outra questão é que muita gente que é obeso tem compulsão. Se você não trabalha, não escolhe bem o paciente que vai à cirurgia, a compulsão continua. Exato. Então, existe um grande número de pessoas que foram à cirurgia e viraram alcoólatras. É verdade. Transferiram. Eu sei de muitos casos. Engordam porque latas e latas de leite condensado. Compensa, não sei por que cargas d'água. Tem que se preparar para fazer essa cirurgia. Não, então para fazer a cirurgia... Mas cirurgias têm um preparo, né? Tem psicólogo. Não, exatamente. Que Outro dia veio aqui a Renata Celidônio, uma atriz, fez até a novela do Miguel. Ela perdeu 56 quilos, 62 quilos. É um negócio, é linda ela, né? Linda, parece a Regina Hashtag. Ela tá linda. E ela perdeu uma coisa enorme. Eu não sei, acho que só eram 62 quilos. Se não foi 56, foi 62. Que é uma pessoa inteira. Pessoa, né? Menudo, né? E essa pessoa, ela tá ótima, mas ela disse que conhece gente também que tomou leite condensado, tipo mamadeira, assim. Vira uma outra ansiedade. Não, ele não curou a compulsão. Exato. Então, mas ela falou que tem todo um processo psicólogo. Então, exatamente, mas nem todo lugar é assim. Nem quando todo faz mundo direitinho... Nem todo mundo quer também. Né? Escolhe o candidato, prepara o candidato, porque tem um depois. Então... Quando a pessoa não quer, não tem jeito, porque eu conheço casos de gente que levou para spa um vidro de shampoo cheio de leite condensado. Né? A pessoa, na hora de revistar, revistam, aí acham lá o leite com tal do leite condensado. Mas é uma cirurgia que não é uma cirurgia sem risco. Então tem que parar não dá para brincar. Né? Custo-benefício, né? Se você leva a sério, custo eu tenho uma paciente... com obstrução de coronariana importante, com indicação de cirurgia e fumando, não fazendo nada. Então eu falei, se você vai continuar na vida que você está, não opera, porque você imagina, você vai abrir seu peito, vai passar um sufoco, vai estar no CTI, vai estar com um tubo na boca, um tubo aqui. Então não passa por isso, se você não vai mudar a sua vida. Não vou mudar. Fez a cirurgia,
E não mudou nada e a vida só piorou, né? Porque, além de continuar com a doença, ainda teve todo um trauma cirúrgico e as consequências que uma cirurgia pode ter. Exato. Eu tive que mudar. Mas você mudou. Daí veio a academia do Daí coração. a peça. Eu tive que mudar. Agora, Minha vida mudou. minha pergunta, a sua vida mudando, ela mudou para pior? Não, para melhor. A qualidade. É né? exatamente, eu acho que o ponto é o seguinte, vou ter que mudar, não gosto de fazer exercício. Quando a pessoa entra naquilo ali e vai vendo o benefício que aquilo pode trazer, percebe que mudei sim, mas mudei para melhor. A vida não ficou pior. A grande coisa que eu sempre falo, a Leda já ouviu falar 500 vezes isso, é que a qualidade de vida para você ter saúde não precisa piorar, de jeito nenhum. E existe sempre várias coisas que são jogadas no ar, aquela verdade que ninguém sabe de onde saiu, né? Eu falo sempre, por que o queijo branco é melhor que o queijo amarelo? Porque o queijo branco é melhor que o amarelo, mas é saudável. Mas não é. É igual. Aí eu como só queijo branco. Mas não, você é a torcida do Flamengo. E Agora, leite por quê? desnatado, Ninguém pão sabe. de milho, se souber da minha Não, vida, leite e desnatado, folha e água. Tristeza. Essas coisas, mas tem Eu acho que o certamente... exercício físico não piora a vida de ninguém. O chato é ir. Chato mas é o seguinte, mas É tem chato, que... porque você tem que eu vou colocar todo no dia. seu... Eu tenho a impressão que que na colocar outra na sua encarnação vida. eu venho perua, só para ter todo o tempo do mundo para poder ir. Porque eu fico encantada quando eu vou. Às vezes eu vou por uma temporada, não garanto nada, mas... Estela Torreal, eu chego lá na Estela, adoro a água, então é muito bom. Aí a minha vida vira uma confusão, 3 bolsas, eu atraso para as coisas, aí eu abandono. E as mulheres que estão lá nunca abandonam, porque aquela é a grande atividade delas. Pois é, mas aí você pode profissionalizar a sua atividade. Isso. Profissionaliza a Na atividade. vida, Como assim? Tudo. Dar aula Hora. de- Não, profissionalizar. É que na vida você tem que ser profissional, não só no trabalho, como no exercício, como na amizade, como no amor, em tudo. Se você não é profissional, você dança. Então, eu chovo, faça sol, eu posso ter uma reunião de trabalho, importante que eu faço assim. Meu horário é 6 horas na academia. Eu levanto e falo assim, com licença que agora eu vou para a clínica. Não é nem uma academia, é uma clínica médica. Como é que era, Flávio? Eu levanto e vou embora. Não, antes eu era uma pessoa feliz, muito milkshake, muito misto quente, brigadeiro. Mas era feliz e não sabia. Não, você falou uma outra palavra que é o ruim. Não é o milkshake. Não é o brigadeiro. É a o vida muito. sedentária. É o E a muito. quantidade. Também É o tudo excesso junto, que é né? ruim. É tudo junto. Porque É nada... compulsão. Você falou da compulsão. mas- A compulsão é terrível. mas nada está proibido. Nenhum alimento A está moderação. proibido. Mas é chato. Um você vai moderação comer é isso chato. e outro você vai comer isso. Agora, A cirurgia É de chato. estômago faz com que você coma pouco. Mas Você fica saciado. até que não dá mais, Você não fica entra moderado mais. querendo ou não, né? Eu já Sou peguei obrigado a garfo ser que vinha pra moderado. bolsa, opa, não vai caber. Devolve o Não, a garfo. moderação é muito chata, exige uma disciplina, um profissionalismo enorme, que você tem que... Não, são 2 colheres de arroz, dançou, não pode botar a terceira. Olha. Aí você come as 2, arroz integral, entendeu? É tudo... É chato, gente. Vamos combinar que é chato. Olha Você aqui, sabe por quê? Eu concordo que é Não chato, é o sabe por quê? máximo, mas dá para fazer. Dá né, pra que você fazer. faz. Não, hoje em concordo que é dia chato. Gostei dessa é ideia de profissionalizar isso. tudo. Tem Uma que. coisa Então, que tem essa que- hora eu faço Acabou. isso. É isso, acabou. Todo mundo Esse é o sabe, meu né? horário para cuidar de mim. E acabou. Exatamente. É prioridade. A E prioridade é você, nessa você. clínica que você faz o quê? Eu faço exercício monitoradamente, quer dizer, eu tenho cardiologistas cuidando de mim, que me colocam na esteira, na bicicleta, na musculação, no alongamento, mas é tudo monitorado. Eles fazem uma avaliação, eles sabem exatamente o que eu passei, os remédios que eu tenho. Volta e meia eu faço um elétrico, um esforço, digamos, lá na esteira. É tudo muito estudado, não é uma academia para malhar, né? É uma clínica médica para uma reabilitação cardiorrespiratória. Então é outro papo. Então mas claro que os exercícios são parecidos. E como é que você transformou isso numa peça? Volta aí, Rottenstein. Então, foi muito violento para a minha vida, porque a minha cardiologista falou assim, depois que eu pus os 2 stents, ela olhou para a minha cara e disse, bom, Flávio, agora, se você quer continuar funcionando, a sua vida vai ter que mudar. Eu falei, leite só desnatado, ela começou. Pão de milho, que farinha de trigo vira açúcar. Então, eu tenho tudo descompensado, né? Glicose, colesterol e tudo ácido úrico, tudo triglicerídeos, tudo muito alto. E um histórico familiar também, que acho que pesa muito, que é horrível. Meu pai morreu do coração, minha mãe, meu irmão, todo mundo.
Então, uma devastação coronariana. E aí ela falou assim, você, além disso, mais importante, ela falou muito sério para mim, é fazer exercício. E aí você, academia, malhar, eu acho isso... Não, você vai para uma clínica médica, existem só umas 3 ou 4 realmente boas no Rio, vou te indicar uma, você vai lá. Eu fui e falei assim, vou encarar. Aí passei, eu vou todos os dias, de segunda a sábado, faço 1h05, 1h10 de exercício, chova ou faço só. Dia de chuva, inverno é foda, tá chovendo, você tá em casa, assim, agora tem que trocar de roupa, botar tênis, né, e ir pra lá, vai debaixo da chuva, é fogo na roupa, mas eu vou. Mas é o único que é... E aí ela começou a diminuir meus remédios, Plavix, ela começou a tirar vários, eu tinha uns 9, passou para 5, assim, eu só tô tirando por causa dos exercícios. Tudo bem que você toma os remédios direitinho, você não está cometendo excessos alimentares, mas o exercício é fundamental. Aí eu comecei a perceber que aí que você começa a conviver, que não é uma academia de malhação que você entra em qualquer horário, você tem a sua turma, e é uma turma pequena, porque é um atendimento quase que personalizado. Então são 4, 5 pessoas numa salinha, e você acaba conhecendo melhor aquelas pessoas e tal. A história delas. A história delas. E é muito engraçado que são pessoas que viram o grande mistério muito de perto. Eu achei, quando meu peito começou a queimar, eu falei assim, gente, vou dançar. Porque é uma dor muito estranha, que é uma dor que você não pode pegar, uma dor interna. Não é como você quebrar um braço. Agora eu sei que vou engessando isso, durante um mês vai ficar bom. É uma coisa que está queimando lá dentro. Pânico, talvez. E no meu caso, a ardência era um incêndio de Atlanta, ia subir, aumentando, assim, daqui a pouco eu não vou controlar, o coração vai fazer, eu vou morrer. Essa sensação de impotência muito assustadora. E aí tive que reformular a minha vida, começar a ir para essa academia diariamente, começar a mudar a alimentação, beber agora 1 ou 2 tacinhas de vinho. E cara alegre, eu vi aquele bebedor social, né? As pessoas começam a falar perto de mim, eu disfarço, eu me afasto. Mudou. Mas foi uma coisa, e como eu sou muito profissional, muito certinho, muito careta, falei assim, tá, então eu vou fazer para valer. Você fez uma comédia, gente? Eu fiz uma comédia, porque é um bando de gente louca, porque como eu falei, todo mundo viu esse grande mistério de perto. E são todos, você depois que passa por uma experiência dessa, você começa a falar o que vem à cabeça. Caguei, entendeu? Vou falar, e vai só falando. E eles são muito... De uma forma geral, todo mundo que está lá está muito irritado por estar lá. Porque não gosta. Porque nunca na vida passou por uma situação dessa. Então, porque o filho obriga, ou porque a cuidadora está do lado, vai, e aí tem que ir. E aí não querem ir. Agora vai para a esteira, não vou mesmo, hoje eu não vou, não estou com vontade. Eles se rebelam. É muito engraçado. Aí eu comecei a ver que aquilo dava uma situação que toda boa comédia, teatral principalmente, tem que ter um drama por trás. Então, quando eu vi aquilo, aquelas pessoas muito divertidas, que na base de tudo tem um drama, que na realidade está todo mundo ali lutando pela vida. Ninguém está ali porque quer. Todo mundo está ali para se manter vivo. Mas encarando isso com humor, isso vai dar uma comédia. E deu. Estamos há 6 meses em cartaz, agora no Teatro Vanucci, e o público se escangalha de rir. E se emociona. E agora saiu o texto. Em livro, pela Giostre, que é uma editora paulista. É bom esse registro, né? É fundamental. Isso significa que, por exemplo, grupos amadores de teatro poderiam montar? Pode montar. Até assim, um grupo amador do Acre, porque a distribuição da Giostre é nacional. Eu, de vez em quando, recebo e-mails de gente lá longe, de um lugar que eu nunca ouvi falar, que comprou o livro e está querendo montar, pedindo a liberação. É muito bacana. A Giostre faz um trabalho muito sério nesse sentido. E são pacientes de meia idade? De meia idade para mais. Tem até pacientes dos 28 anos lá. Meia idade. O que é meia idade aí? 50, 60. É uma turma muito boa, sabe? É uma gente simpática. Mas que, enfim, luta dessa situação, quer dizer, luta com essa situação. É muito legal a história. E fica divertido, porque são todos muito doidos. O elenco tá mantido. Só trocou só o Arlindo Lopes que saiu e entrou o Alexandre Jabali. O resto todo tá igual. Cristina Pereira, Bia Nunes, Bia vem aqui. Hernani Moraes já veio. O Sandro, Christopher? Sandro Christopher. E Renato Reston, Reston, filho da Thelma Reston. Olha que legal. Ele faz o professor de educação física, porque tem
o cardiologista e o professor de educação física. O professor de educação física te dá os exercícios de musculação e faz alongamento, e o cardiologista cuida de você enquanto você está na esteira, na bicicleta. E você vai. Eu criei grandes amigos lá. Quando eu falto, eu digo: você faltou porque você está bem, aconteceu alguma coisa? E a gente faz muita piada de humor negro, e quando eu chego lá está vazio, você: o que é que houve? Morreu alguém? Porque Acho que é um grande barato fazer isso na comédia, a gente ganha esse eu acho grande que tem uma barato. volta. A gente agarrou uma intimidade com a tal da morte, entendeu? Então, a partir desse momento que você agarra essa intimidade, você começa a fazer piada. Que ótimo. Sem parar. Muito bom. Tem o VT? Vamos fechar com o VT? Ah, que bom. Me faltava uma ladra, mas tá muito deprê, me falta luz. 88 anos e nenhuma barriga. Aquela perna com cara filha da mãe, bota a blusa pra essa calça aos 88 anos. Isso aí é falta de caráter. Aos 88 anos, bota a camisa pra essa calça, só pode ser mau caráter. Eu não confio. Ai, meu Deus, que fome! Eu não como nada desde a hora do almoço. Gente, mas não pode ficar tanto tempo sem comer, tá errado. O seu salada, eu tô de saco cheio de comer salada. Eu tô virando uma cúpula. Que delícia. Tô virando uma rúcula. Eu de vez em quando virando uma sinto que tem uma coisa verde saindo por aí. Vai nascer alguma coisa. Adorei. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Ó, só pra lembrar, tá? @programa Sem Censura no Instagram ou Sem Censura TV no Facebook. Então, mandando e-mail pra gente. Vou conversar agora com o Ricardo Carvalho. Porque resistir é preciso, sonhar é preciso, resistir é preciso. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Quantos anos, Ricardo Carvalho, que eu não ouvia? É verdade. Muito bem, vamos lá. Como é essa série? Essa série, o nome é inspirado no Navegar é preciso. É preciso, com claro. certeza. Resistir é preciso sempre. Né? Essa é a reticências que tem logo depois do título, e tem a intenção de passar a seguinte mensagem: gente, contra a liberdade é preciso resistir sempre. Eu estou falando de liberdade. Não é liberdade para isso, liberdade. Não, liberdade. E no caso, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Muitas histórias são contadas nesse período 64, 84, 64, 79, que é anistia, ou 84, quando foi eleito o civil, né? Saíram os militares. Muitas histórias existem. Mas nunca na televisão foi contada a história de uma imprensa alternativa, clandestina e feita no exílio. Alternativa a gente já ouviu falar. Pasquim, Opinião, Movimento, jornais que eram vendidos nas bancas. Clandestino eram jornalistas que às vezes tem um que ficou 10 anos na clandestinidade, Leandro. 10 anos fazendo jornais do PCdoB. E levou a família. É uma história incrível que a gente conta nessa série. É impressionante o que o Carlos Azevedo fez. 10 anos clandestino, morando numa casinha em Campinas. Ele era da Realidade, a grande revista da época. Ele ganhava um salário maravilhoso. Aí, por ideologia, por acreditar, por resistir à ditadura, se muda com a família para uma pequena casinha na periferia de Campinas e lá fica 10 anos. Quando tem um massacre da LAP São Paulo, quando matam a liderança do partido, ele ficou 2 anos sem ter contato com ninguém, porque os códigos para se verem era uma coisa muito, muito delicada. Então, essa é a imprensa clandestina. E a feita no exílio, eu que gosto muito desse tipo de história da imprensa brasileira, eu não conhecia o que tinha sido feito no exílio. É impressionante a quantidade de publicações e de cartazes que circulavam no mundo inteiro de resistência à ditadura militar. Olha, é um material riquíssimo. Eu fiquei encantado quando tive contato. E daí criamos... Como é que você foi descobrindo isso? E foi por conta do José Luiz Del Roio, que ele era da LN, lá do Marighella, enfim. Aí ele durante 36 anos, ele foi recolhendo esse material no mundo inteiro, o Desi. Ele chegou a ser eleito senador na Itália, pelo voto direto. Ele virou senador na Itália, imagina. E aí,
por conta... É um pouquinho. Coisas que só eu chamo Brasilzão de meu Deus, coisas que só acontecem no Brasil. Então, mas ele, ao mesmo tempo, por conta dos seus vínculos políticos, ideológicos, e por encantamento da história, ele foi recolhendo no mundo inteiro. Então você vê cartazes e jornais na América Latina inteira, nos Estados Unidos, em Berkeley, na Califórnia, e na Europa coalhado, na Itália, na Dinamarca, na Suécia. É impressionante. E é um material que nunca foi narrado. Existe um livro do Bernardo Kucinski, um livro muito bom sobre a imprensa alternativa, mas na televisão nunca foi contado isso. Então foi um prazer muito grande fazer essa série. E como é que você... A gente tem uma imagem, já tem. Como é que você trabalhou isso? Você fez Você fez o roteiro? Eu sou um dos roteiristas e sou o diretor-geral. O diretor é o Mário Mazetti, que é de teatro e de filmes também. Eu sou o diretor-geral, eu participei de tudo. São 3 anos de projeto. São mais de 70 depoimentos, com 2 horas e meia cada depoimento. Entendeu? São mais de 400 publicações pesquisadas. Quem falou pelo movimento, por exemplo? O Raimundo Pereira, que foi o editor-chefe do jornal. Pelo movimento fala Tonico Ferreira. O Franklin Martins fala do Brasil socialista. O Franklin conta uma história que é inacreditável. Ele até hoje não pode entrar nos Estados Unidos porque ele foi um dos idealizadores do sequestro do embaixador americano em 69. E ele não pode entrar nos Estados Unidos. A Gabeira também não entra. Não, também não entra. Ele estava em Bruxelas e tinha que vir pelo Brasil, na época da ditadura, só que ele fez o caminho pelo Peru. E o avião tinha que passar nos Estados Unidos. Passou e ele desceu em Nova York, com o passaporte falso. Aí ele contando essa história é hilário. Flávio, é uma coisa que o que é engraçado não deixa de ser sério. Tá certo? Mas é um jeito de contar. Mas ele chegou a descer Ele entrou mesmo. nos Estados Unidos, chegou, aí o pessoal falou, 2 homens chegaram perto dele, falaram, FBI. Ele falou, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com esse passaporte? Ele começa a contar a história, na verdade era uma rotina. E ele diz como é que ele conseguiu escapar daquela pressão. Ele inventou na hora que tinha uma namorada no Peru, que estava apaixonado por ela, e os 2 rapazes americanos do FBI ficaram solidários com ele. Pô, que sonho. É uma história, e são muitas histórias, assim vão. Então, Brasil Socialista foi o que o Franklin fez. Então, são 70, eu não chamo só de jornalistas, eu chamo de fazedores de jornais. E o Agnaldo Silva? O Agnaldo Silva prestou um depoimento hilário. O Jornal do Agnaldo é o primeiro jornal gay, né, do Brasil. Em 1978 ele lançou o Lampião. Lampião. Que era para se chamar Lampião da Esquina. Eu pensei que fosse por conta do virgulino, Lampião. Até porque ele é pernambucano. Ele é pernambucano. Mas não era por conta do Lampião de Esquina, que ele mesmo, ele conta com todas as palavras, que era o ponto de encontro dos homossexuais. Era na esquina. Então aí já tinha um jornal Esquina, aí virou Lampião da Esquina. Tal. E ele conta histórias inacreditáveis. São histórias. Quando ele foi preso, ele trabalhava no jornal gay, o primeiro jornal gay chamado Lampião. E também trabalhava no jornal O Globo. Né? Era, copidésk do jornal Globo. Copidésk, inclusive do Ibrahim Suede. Muito tempo ele foi copidésk. Sim, mas era copidésk. Ele foi meu copidésk. Ele e Tite de Lemos, quando eu trabalhei no Globo. Olha aí. Também tinha ficado a cópia, hein, vou te contar. Fala sério. Não sou uma qualquer, né? Porque o Agnaldo Silva Tite de Lemos, francamente. E o homossexualismo assumido dele desde os 18 anos de idade, em Recife, ele foi assumir o homossexualismo dele e tal. E uma das... Não é bolinho, não, hein? Não é? Em Recife. E uma das grandes histórias que ele conta é quando ele foi preso na Ilha das Flores, aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou de madrugada, aqueles cães, aquele pavor, e colocam ele numa cela. De manhã cedo, ele vê uma presa chegando e então ele falou, me puseram na ala feminina, porque ele era homossexual. Aí, a polícia não sabia o que fazer com ele e coloca ele na ala feminina. Aí ele diz que essa prisioneira, no dia seguinte, chega perto assim, pergunta para ele assim, mas você de onde é? De onde é que você é? Vão perguntando de que partido político, de que jornal e tal, né? Aí ele olha assim e fala assim, eu sou do Globo. Aí a presa polícia fala, do Globo? E vai embora e não volta mais para falar com ele. Aí no dia seguinte ele é transferido e tal. Ele tem um jeito muito especial. Agora, são histórias, volto a dizer, Flávio, em homenagem a vocês que escrevem tão bem com humor. São histórias que acabam engraçadas, mas não deixam de retratar um período muito sério nesse país, né? E essa série vai começar hoje? Começa hoje, aqui na TV Brasil, 19h30. São 10 episódios, de segunda a sexta, essa semana que vem, de segunda a sexta. Vale a pena.
gente tem um minutinho. A apresentação do Otton Bastos. Exato, a apresentação do Otton Bastos. 2 atores fazem uma espécie de co-apresentação, que é o Geraldo Rodrigues e a Naruna Costa. Tem um mar de imagens, de jornais, de pesquisa. É E de muito legal. depoimentos. Hã? E de depoimentos, né? Porque é um documentário, na verdade. Documentário. Em capítulos. Vamos ver? A partir de hoje você vai conhecer uma história que nunca foi contada na televisão. É a série Resistir é Preciso, que narra em 10 episódios a trajetória da imprensa alternativa, que surgiu em oposição à ditadura militar que vigorou em nosso país durante 20 anos, de 1964 a 1984. É a partir desses jornais e dos fazedores dessas publicações, homens e mulheres que foram à luta, que vamos contar esta história de resistência. Porque resistir aos atentados contra a liberdade é preciso sempre. Muito bom. A voz linda, o Otton. É. Voz linda. E ele participou desse período. Muito, né, com as É, peças de ele teatro. é Então, do- ele se emocionou 40 muito. anos, Ele se emocionou muito na Eu sei, apresentação acompanhei desse tudo. Otton Bastos e Marta Overbeck. Marta Overbeck. Uma companhia de teatro que... Pouco de abafou na E ditadura. você escreveu em imprensa alternativa? Ou no Eu Cid? escrevia na época brava da ditadura, É. 73, 74, eu estava na tribuna da imprensa, Opa. imagina. E era muito censurado. E descobri uma coisa, foi ótimo isso, inclusive, no dia que eu descobri, que cada dia era um censor que ia na redação. É, E os critérios não eram muito... uniformes. nada uniforme, isso era uma coisa completamente pessoal. Eles não eram profissionais. Não era profissional, nem um pouco profissional. E aí, de vez em quando, eu escrevi uma crítica de algum espetáculo muito engajado e, obviamente, eu tinha que escrever um texto mais ou menos acompanhando isso. E aí, era censurado. Aí, A Flávia era crítica de teatro. de teatro né? nos anos 70, na época É. da Tribuna da Imprensa. Depois foi do Globo, desse Globo aí, que É. Aguinaldo Que também era. meu colega do Globo, o Agnaldo também. Onde eu cheguei. Exatamente. A gente se conheceu no Globo em 74, Globo, a redação do segundo 74. caderno, exatamente. Ele era fã do segundo caderno. Aí eles botavam assim, no lugar da crítica, eles botavam Tribuna da Imprensa, o jornal que melhor informa. Eu falei, censuraram. Aí eu pensei, puxa, mas é uma peça tão boa, vai sair sem crítica, que saco, a produção vai ficar sem uma crítica positiva. Vou mandar de novo amanhã. A mandava no dia seguinte, saiu. Saiu, mudava o Porque era censor. mudava o censor. Mesmo texto igualzinho. É uma bagunça, né? Não, Até a censura. a série conta casos, vai embora. São 10 episódios de 26 minutos cada um, conta várias histórias como essa que o Flávio contou, mas num período, quer dizer, com pessoas que nunca tiveram a chance de contar essa De história. contar. Que é O pessoal. ineditismo, né? É muito legal. Da história. A ideia é muito boa mesmo. Muito bem, volta aí no final pra gente reforçar o horário Legal. e tal. E o Wilson Batista? Wilson Rodrigo? Batista Vou fez 100 passar pro anos ano Wilson passado, Batista. completou 100 aninhos em 2013. E aí eu tive o prazer, a honra de fazer um trabalho grande sobre ele. Um deles é esse tijolão aqui, que acaba de lançar. Eu tenho que me reabilitar e falar Rodrigo Alzugir, Alzugir. porque eu tropecei na abertura. Não gosto. Aí tenho que me cobrar Mas um pra nome consertar. desse, né? Não, mas tem que falar certo. Divide. Alzugir. É da geração do Vinícius, ele, né? Ele nasceu no mesmo ano. Mesmo Bem, a ano. Vinícius está fazendo 100 anos também. 19 de Bom, outubro de Caíme também. 1913. Caíme Vinícius. esse ano Quer agora, dizer, esse 14, ano, né? E o Wilson Ciro foi Monteiro quando? também, no Ciro Monteiro, 13. é O verdade. Wilson Batista foi esse ano, Foi em 2013. CD 2013. maravilhoso, eu tenho. Ano É o Biscoito passado. Filho que lançou. Produzia. É, maravilhoso, isso eu que tenho. bom, que bom. É muito bom. Tem o quê aí? Quem me deu foi Maria É um Lúcia CD, Rangel, que eu um adoro. CD o duplo Batista. sobre o Wilson. Porque eu pesquiso há muitos anos sobre ele, E por né? que você pesquisa tanto ele? Me Porque conte. quando eu entrei em contato com a obra do Wilson, eu estava ainda trabalhando como designer. E aí fiz o projeto gráfico de um disco da Cristina Buarque cantando o Wilson.
E a Cristina estava numa coisa de muita música para selecionar, e ela estava apaixonada pelo Wilson. Ela começou a distribuir umas fitas cassete para quem fazia parte da equipe. E uma das fitas veio para mim e eu comecei a ouvir. Aquilo já gostava dessa geração, Noel, Assis Valente, Ari Barroso. Sempre achei esses caras modernos e sensacionais. Conhecia o Wilson assim de nome, tal, o cara da polêmica com Noel e tal. Mas ele nunca era citado como um dos grandes, né? E quando eu entrei em contato com esse material, com as músicas dele, as gravações originais, aquelas coisas de 78 rotações e tal, eu fiquei encantado. Falei, cara, esse cara é genial, é uma obra super original para a época, cheia de personalidade, teatral a beça, personagens. Muito louca a obra dele, assim, sambas de break e umas temáticas. Tem um samba chamado Lealdade, até que o Caetano regravou, acho que na década de 80, que é um cara propondo uma relação aberta com a mulher. Quando você cansar de mim, também você vai embora. Isso é anos 40. Né? Então o Wilson é um cara que era muito arrojado nas temáticas também. E aí eu fui atrás do que já havia sobre ele e tal, eu não tinha muita coisa. E aí eu arregacei as mangas e falei, vou fazer. Daí comecei a entrevistar todo mundo que estava aí. Peguei muitos velhotes ainda vivos, isso início dos anos 2000, Roberto Silva, Jorge Goulart, Dercy, Ceci do Noel, o grande amor do Noel, estava viva ainda. Encontrei a Ceci morando no Irajá, estive com ela. Caymmi. Encontrei muita gente ainda, contemporâneos do Wilson, filhos do Wilson, o pessoal do Café Nícia, alguns compositores ainda daquele universo do Café Nícia. Por que ele brigou com o Noel? O rabo de saia, né? Claro. Só podia ser. Era uma dançarina. Isso é tranquilo. Era uma dançarina do Cabaré Apolo que havia aqui na Mendes Sá, em frente ao Asa Branca. Naquela parte que foi demolida, havia um cabaré chamado Cabaré Apolo. E os compositores, era um ponto de encontro dos compositores, dos contraventores, dos malandros, iam todos lá dançar. Aquelas dançarinas que você pagava para dançar com ela. Cartão, exatamente. E aí o Wilson se encantou com uma, Noel com a mesma. E o Wilson acabou levando a melhor na disputa. E aí o Noel já era um cartaz, já tinha feito Com Que Roupa, já era uma promessa de sucesso. E o Wilson ainda recém-chegado de Campos, ainda um cara meio desconhecido, ainda tentando um lugar ao sol. Noel pegou o sucesso mais recente na época do Wilson, que era o Lenço no Pescoço. Era um samba que falava de malandragem. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Era uma descrição de um malandro, né? E aí o Noel responde verso a verso esse samba, falando que o Wilson era um rapaz folgado, deixa a navalha de lado, falar de malandragem em samba não tá com nada. E aí começou uma disputa entre os dois, né? Mas os dois acabaram parceiros. O que importa é que, pouco antes do Noel morrer, eles se encontraram por acaso num botequim e aí eles fizeram uma parceria e tinham planos de fazer outras. Mas aí o Wilson viajou para Buenos Aires em turnê, ele tinha uma dupla vocal. Esse duelo acontecia muito nessa época, entre sambistas, aspas, rivais. Teve uma polêmica entre o senhor e o Pixinguinha também, que o Pixinguinha chama o senhor de desdentado, feio, não sei o quê. Era uma coisa comum, né? Que interessante. Mas a do Noel com o Wilson acho que ficou muito forte, né? As pessoas... Acho até que o Wilson ficou um pouco estigmatizado, quase como um vilão na história do Noel, assim, né? Porque ele fez um samba que ele teve que se desculpar a vida inteira. Depois, ele morreu em 68, muito depois do Noel. E nos anos 50, quando essa história da polêmica foi revivida pelo Almirante, num programa de rádio de muito sucesso, o Wilson, a partir dali, tudo que ele fazia de entrevista, ele tinha que falar da polêmica, falar que Noel era um gênio, e quase que pedir desculpas por ter feito o Frankenstein da Vila, que foi um samba em que ele fala da aparência do Noel, né? Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. Ele fez esse samba, que era uma piada entre compositores, não tinha pretensão de ser gravado. Nossa, hoje, hein? Passou-se a vida inteira por confusão dos infernos, Ia ser, né? fosse hoje. Mas naquela época não reverberou Ia ter imprensa. passeata, né? Os apavoros, contra o bullying. Mas é uma pena até, o Paulinho da Viola, num programa de TV da Rede Globo dos anos 70, o Paulinho diz que para ele o Wilson Batista é o maior sambista brasileiro, que é uma pena que as pessoas associem muito ele à polêmica do Noel. Quando é um cara que tem cerca de 700 músicas clássicos, e ele foi gravado por todos os cantores relevantes da época dele, de Carmen Miranda, a Orlando Silva, Francisco Alves, todo mundo gravou coisas do Wilson. E o material fotográfico que você tem é incrível, né? Eu fiz um levantamento... É incrível, Alex, mostra aí um pouquinho.
Olha essa foto com a Emilinha Bob. Emilinha garota aqui, né? Isso é um filme que eles fizeram, chamado Vamos Cantar, um filme carnavalesco. Estrelinha, Emilinha Bob. Bonitinha demais. Eu cheguei a entrevistar a Emilinha, mas ela falou assim, não, isso aí não é do meu tempo, não. Isso aí, bota mais pra cá, bota mais pra cá. Era mais jovem. Entre Ataúfo, Alves e Wilson Batista. Ela lançou e aqui o bonde de São Januário. Olha, até o anúnciozinho, Carlos Galhardo, né? Muito bom. Esse samba a Emilinha lançou no cinema e foi um grande sucesso do Ciro Monteiro. Quem trabalha aqui tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. É um dos sucessos do Wilson. Que tinha a ver com Getúlio Vargas. Foi uma febre que teve ali entre os compositores do Café Nice, né, no centro da cidade, em fazer sambas de apologia ao trabalho. Por conta do DIP, do estímulo que o Getúlio dava à música brasileira e tal. Mas logo depois ele fez samba também com uma pegada mais comunista. O Wilson não era fácil. E ele era comunista? Ele se dizia apolítico, mas ele fez um grande sucesso de carnaval, que é o Pedreiro Valdemar, com Roberto Martins, em que o Pedreiro Valdemar constrói o edifício e depois não pode entrar. Então ele tem alguns sambas em que ele tem um que é o Cabo Laurindo, que foi um sucesso do Jorge Veiga, que o Laurindo volta da guerra, um personagem, volta da guerra chamado de Camarada Laurindo e pregando a transformação no morro, a igualdade. Então ele veio meio comunista como vitorioso da Segunda Guerra, né? Nossa, tem E o Wilson é um dos caras mais férteis da geração dele. É um dos caras que mais compôs. Esse sorrisão também é bem uma marca dele. Esse bigodinho fininho. Ele ficou muito aquém, quer dizer, do que ele fez, o sucesso dele ficou muito aquém, talvez. Ele teve muito sucesso nos anos 40 e 50, mas depois ele foi esquecido. Porque Noel passa o tempo. É engraçado, eu tenho um pensamento que eu acho que o Wilson morreu na hora errada. Porque ele morreu em meados dos anos 60, no final dos anos 60, 68, quando o samba estava sendo resgatado por aquela geração de Hermínio Belo de Carvalho, Sérgio Cabral, Zé Cartola, Rosa de Ouro. E resgataram Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran, Ismael Silva. Todos eles voltaram a fazer sambas, uma opinião, e gravar disco. E eles tiveram um direito a uma segunda chance ali. Verdade. Né? E o Wilson morreu justamente ali. Ele não se beneficiou disso. E aí eu acho que se ele tivesse vivido mais uns 5 anos em boas condições, ele seria um... Ele morreu de quê? Ele tinha um coração aumentado. Eu estava pensando nisso. Eu tenho uma personagem na peça que tem um coração aumentado também. Coração de boi que eles chamam, né? Cardiopatia dilatada. Cardiomiopatia dilatada, isso? Provavelmente, num boêmio, isso pode ser causado por álcool. Excesso de álcool, você perde a força de contração do coração, ele dilata. E é a fase final do Mas o Wilson não bebia, isso que é curioso. Era um boêmio que não bebia. Cada congênito, de repente. Talvez pode ser congênito? Os filhos dele também tiveram. Possível. Os filhos dele também tiveram. Tá no DNA dele. Eu acho que... A personagem do Hernani Moraes, na Academia do Coração, também tem coração. Ele falou, eu tenho um coração grande. Será que é por isso que eu estou tão pesado? O Hernani é uma figura também, né? Fazia o Hernani vendo isso. O Wilson teve vários parceiros, né? Ele compunha sozinho. Haroldo Lobo foi dos mais importantes. Foi um grande parceiro, foi maravilhoso. Eles fizeram muita coisa boa juntos, fizeram Emília, que era uma mulher que saiba lavar e cozinhar. Muito sucesso. Marino Pinto, Roberto Martins, Ciro de Souza. Marino Pinto, olha quanta loucura. Tem muita gente boa aí, parceiro dele. Ele fazia parceria por farra, Ataúfo, porque ele também fazia música e letra sozinho, né? E ainda tem esse CD que tem de Elza Soares, a Martinalha. Esse CD tem... De Cristina Buarque, a Rosa Passos, que eu adoro. A Zélia Duncan. Que tem um espetáculo que você fez com a Cláudia Ventura? Sim, exatamente. Sobre ele, eu vi. Exatamente. Um dos CDs é a trilha sonora desse espetáculo que o Flávio está falando, é o Samba Carioca de Wilson Batista, que eu fiz com Cláudia Ventura. E o outro CD são esses artistas que a gente convidou para cantar músicas raras e inéditas do Wilson. Muito bem, Rodrigo. Já lançou? Lançamos o livro agora em dezembro. Foi a cereja... Tijolaço mesmo, ficou muito legal. Tem muita história. Muita história. Para se divertir, horrores. E é uma história do Rio também, porque eu curto muito essa coisa da pequena história, os personagens que às vezes são secundários, mas que são riquíssimos, né? Tem sabor, né? Aí tem o Rio, dos anos 30 aos 60, na veia. Opa! Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.
Estamos de volta aqui, vamos conhecer a Bianca. Bianca Gismonte. Estou resistindo aqui, sabe, para não falar, filha do Egberto Gismonte, da Regiane Medeiros, mas a gente acaba falando, né? É bom quando pergunta, né? Ou quando fala, eu gosto muito do seu pai, você fala, eu também. Aí tem um assunto, né? Não, mas é ótimo falar dele. Você sabe que eu estava até lembrando que quando eu devia ter uns 12 anos, a minha mãe veio no programa e ficou eu e meu irmão sentadinhos, assim, assistindo aqui no Sem Censura. Barato isso, né? Lembrar desses pedaços. E a música estava sempre presente na sua vida. Não sei nem como é que você começa isso, né? Sempre esteve, né? Sempre esteve, sempre esteve. Ele também estava comentando comigo que viu um vídeo do meu pai nos Estados Unidos com um bebê, e eu até relatei a ele que quando meu irmão nasceu, que virou o famoso branquinho, porque ele era, para ser Bianca, era uma menina, até o momento. Diz o meu pai que a minha mãe era tão apaixonada que dizia que era menina, mas ele fala que, enfim, a ultrassonografia da época era um borrão, não dava para ver nada. E aí, quando meu irmão nasceu, ele ficou tão apaixonado que teve um show que ele pediu silêncio para a plateia e levou o meu irmão, um bebezinho, assim, no palco. Ele falou que era um outro caso que ele viu, mas, então, é desde bebezinho mesmo, assim. Desde a época que a gente dormia no show, sabe, assim, com a mãe, os dois pequenininhos. E aí meu pai a gente começou a estudar, eu e meu irmão, né, Alexandre, começamos a estudar cedo música, e ele nos colocou para tocar com ele quando eu tinha 15 anos. Então, a coisa foi indo, né, muito natural, assim. Nunca existiu outra coisa, você sabia que ia trabalhar com música, era natural, né? Totalmente. Na verdade, na época do colégio, eu lembro assim, sempre gostei de todas as matérias, era apaixonado por matemática, enfim. Mas com essa coisa de tocar com meu pai pelo mundo, viajar, enfim, por todos os lugares. Muito. Muito. E continua, né? Muito. Então a gente viajou e era bom, porque era eu, meu irmão e meu pai, né? Então fica uma coisa muito... É uma época que você é muito jovem ainda. Eu toquei até uns 22 anos, por aí. Então, quando chegou a faculdade, eu nem tinha o que pensar, assim. Era natural fazer música. Ele forçou um pouquinho a barra? Você sabe que é o contrário. Eu não sei, claro, porque forçar, na época... que eu digo, incentivar. Não, ele dizia o seguinte, que ele tinha muito medo ou da gente não ter talento ou não querer fazer música. Eram os dois medos. Então, ele não disse pra gente fazer nada. Ele ficou na dele... Ficava colocando a gente em todas as situações, e aí com 9 mais ou menos a gente pediu, assim, queremos fazer aula. E aí ele ia sempre assim meio distante, eu acho que ele ia pelas beiradas, assim, ajudando a gente querer ficar, mas nunca, pelo contrário, porque eu acho que a coisa é tão forte para ele que ia ser uma tristeza se a gente, por acaso, não quisesse, talvez, assim, ele tivesse dado a opção e não quisesse seguir. Então não fez pressão, não. E seu irmão também mexe com música? Ele é violonista. E toca com teu pai? Não toca com você? Então, ele há pouquinho tempo parou, mas ele seguiu um tempão. Assim, eles fizeram até um disco juntos, 2 de violões, ficou lindo. E, enfim, e toca também as coisas dele. Pronto. Não tinha pra onde ir, né? Você vai fazer um show agora pra se apresentar? Sim, a gente... É a primeira vez que você vai fazer sozinha? Não, na verdade é o seguinte, a gente lançou pela Biscoito Fino até, o mesmo selo da história do Wilson Batista, no ano passado. A gente lançou, começou por Porto Alegre, São Paulo, aí fez no Rio, no Teatro Rival, em setembro. E agora a gente está retomando, então essa semana tem o Tom Jazz em São Paulo, depois a gente tem, enfim, Caxias do Sul, aí tem festival aqui no Rio, a gente em junho vai para a Europa, fugir da Copa e... estar jogando música. Enfim, então... olha aqui, tem umas fotos incríveis. Por isso que não tem problema algum, porque esse disco é totalmente, assim, família. O disco da bandeira, não tem problema. Totalmente. Olha só que barato. Muito bom. Ao mesmo tempo atrapalha ser filha de um artista como seu pai é? Olha, todo mundo me pergunta isso, assim, eu não acho, porque eu acho que tem isso, sabe, assim, ele teve uma sapiência de trazer a gente para a música dele. Então, é engraçado, assim, eu acho que as pessoas que sentem que pode ter alguma separação, mas pra gente o pai, o músico, é muito natural, não existe uma distância, sabe?
Porque quando a gente começou a tocar com ele, a gente não tinha ideia, assim, da importância musical. 15 anos é muito novo ainda. E eu lembro quando a gente descobriu, assim, meu Deus, sabe, Egberto é um gênio, virou fã. Mas aí eu já tocava o repertório todo com ele. Então, ao contrário, assim, e esse disco teve muito isso, porque há 10 anos que eu tenho um duo de piano, chama Giz Branco, e aí, quando eu fui fazer as composições, aí que eu vi, gente, essa influência familiar da minha mãe também, muito forte do cinema, do teatro, não tem de onde você fugir. É uma família totalmente vinculada à arte. Eles são duas pessoas, assim, que acreditam muito, sabe? Muito singulares e que sempre lutaram pelas coisas que eles acreditavam. Então, é natural. Assim. Pronto. Então, vamos ouvir você, né? Então, vou fazer isso. Vou para o intervalo e a gente volta com a Bianca Gismonti ali no nosso Sem Censura Music Hall. Pra dar uma força também, né? É chique. Ou seja, o nosso palquinho mesmo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui com o Sem Censura. Os elogios de sempre, tá? Que charme, que jeito delicioso de explicar, doutor. Muito obrigado. Também acho, Consuelo Lopes, Santana do Deserto, olha, Minas Gerais. As estatinas usadas para diabéticos necessariamente têm que ser de última geração? Ela está lhe perguntando isso, naturalmente por conta do preço das estatinas, né? Na verdade, originais. A grande diferença talvez seja a potência, né? E isso é individualizado. Quer dizer, tem um paciente que vai precisar de pouquinho, tem um paciente que vai precisar de muitinho. Não, mas é que uma é mais grife que a outra, no caso das estatinas. Agora, todas elas já têm similares ou genéricos, né? Na verdade, a gente está a um passo de ir para frente das estatinas, né? Tem uma outra substância, uma outra classe sendo testada, que está se mostrando com efeitos muito bons, e eu acho que é o próximo passo. Tem uma consulta assim: marido diabético, hipertenso, 2 stents em 96, 2 em 2013, e por isso sigo com ele uma dieta nutricional 29 dias e 10 horas. Nas 2 horas restantes, como um docinho, um negocinho de festa, mas não abuso. Se faço exercício, fico ansiosa. Tenho taxas normais, mas reponho hormônio. Devo acreditar ou não ser um grupo de risco para infarto? Não, um grupo de risco é sem dúvida nenhuma, né? Ela está falando dela ou do marido dela? Acho que dela, né? Porque o marido já é o risco total. Ai, meu Deus. 4 stents? Não, botou stent 2 vezes. É diabético. Você falou aí... Mas ela não seria... só por ficar ansiosa? Não, a pessoa que não quer chegar numa fase da vida e se sentir obrigado... E apontando para você, Flávio. Não, estou dando um exemplo. Sentir obrigado, punido, tem que fazer isso a vida inteira, com menos intensidade, para tentar não chegar lá. Claro. Né? Porque depois é punição. Qualquer coisa que você obriga uma pessoa a fazer é privação da liberdade de qualquer coisa, né? De comer, de beber, de qualquer coisa. E aí a sensação é ruim. Não o fato de fazer exercício ou uma alimentação melhor. É a sensação de que você agora tem que fazer assim. Depois de uma certa faixa, você tem que mudar o hábito de uma vida inteira. Não é para qualquer um. Está cerceado. Esse é que é o ruim, não é o fato de fazer educação. É melhor mudar logo na juventude, então. É claro. Outro dia eu li no Facebook uma moça dizendo: não comer coisa gostosa para ficar gostosa. A tese. Mas largar tem exagero de qualquer coisa. Grapete com sonho de padaria é muito triste. Não comer mais um sonho de padaria, não tomar um grapete. O sonho acabou, que nem o John Lennon. Não, acabou não. Mas também se você comer um sonho de padaria uma vez por ano, a cada 6 meses, acho que não. Zero problema. O problema é a culpa. O problema é achar o grapete, que é mais difícil do que... Não, eu te dou depois um mapa. Para abrir esse bloco, Princesa Luxuosa do Júlio. Agora, Júlio, para eu não fazer bobagem, você vai me ajudar a falar seu nome. Palavinha. Palavinha.
Júlio Falavinha, que é parceiro nesse disco total, né? Totalmente. Produção, bateria, tudo. E vai ser a Glaucia? É, porque eu ia começar com outra, mas é com a história do Wilson Batista eu me inspirei, porque esse samba... porque esse samba eu fiz de brincadeira. Então, você começou a contar a história, eu me lembrei que é uma cantora que chama Glaucia Nasser, que ela é mineira, e mora em São Paulo, e o sonho é morar no Rio. E eu assisti uma vez um show dela, ela é linda, assim, cabelão e tal, mulherão. E aí ela foi sambar, e aí por uma boa carioca, né, eu achei aquilo um pouco, enfim. E aí eu resolvi fazer um samba em 5, que samba normalmente é em 2, no ritmo de 2. Falei, já vou fazer um samba que a pessoa tá meio torta, e a letra é toda brincando com isso. Enfim, aí eu me inspirei por causa dessa história do Wilson Batista. Legal. Mas espero não perder a amizade, né? Eu tô super próxima dela. Não, não vai perder. Ela já veio aqui, tudo bonitona. Não, ela vai cantar com a gente em São Paulo. Vai cantar o samba dela. Muito bom, vai cantar o samba dela. Vai. Claro. Então vamos ouvir o samba de Glaucia. Muito bom. E ela você já cantou pra ela, claro? Sim. Agora não, tá no enlouqueceu. CD. Deve ter adorado. Adorou. Muito bom. E quando você foi apresentar assim, as suas primeiras músicas pro seu pai, pra sua mãe, você trilhou? Ou não? Foi natural, assim? As composições, você diz? Eu acho eles vêm acompanhando desde sempre. Na minha mãe, parabéns pra você, ela tá aos prantos. Claro. Mãe é assim. Teve uma vez, o Júlio é baterista, né? Originalmente, a gente foi pra casa dela em Saquarema. Aí eu fui tocar a bateria, assim, nada. Aí minha mãe veio chorando. Meu Deus, parece o Robertinho Silva. Só mãe mesmo. Mas meu pai, claro, é mais... Ele adora, assim, quando tem essas coisas. Porque eu faço mais música instrumental, mas quando tem com letra... Eu lembro que eu mostrei essa letra pra ele olhou... Porque é coisa de quem tá acostumado com verso, né? E é em 5, então não é muito quadrado quando você lê. Ele falou, Bianca, essa música aqui tem alguma coisa porque não tá fechando. Aí eu mostrei e ele adora também. Derreteu também. Muito legal. Muito bom.
Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui e vou entregar aí. Tá ótimo. A série com Resistir é Preciso começa hoje. Começa hoje. Às 10. Tem um lançamento em São Paulo hoje na Cinemateca Brasileira, hoje. E também estreia aqui na TV Brasil hoje. E aqui na TV Brasil estreia às 10. 7h30. 7h30. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. 7h30. É. E todo dia é 7h30. Segunda a sexta e Toda depois essa semana e a semana que vem também. É. O nosso Rodrigo Alzuguir já lançou o livro. Eu já lancei, está nas melhores casas de Ramos. E do ramo. Nas piores também. Nas piores também. E hoje em dia tem tão poucas que é melhor estar em todas. Está em todas. Casa da Palavra, em parceria com a Das Duas Cultural. O disco é... Biscoito Fino. É Biscoito Fino. No site ou nos quiosques. Esse aqui também está disponível. Esse cancioneiro é uma parceria com a Vitale, então no site da Vitale é possível conseguir, e nas livrarias aí também. Tem todas as cifras, então você são pode 100 tocar, e tantas né, músicas do Wilson, Tá certo. O nosso Academia do Coração está em cartaz no Teatro. Da noite de quinta a domingo, quinta e sexta e sábado às 9h30, domingo 8h30. Imperdível. Imperdível. Do Carlos Serra, perdível só o peso, colesterol. Perdível, excesso de colesterol é perdível, excesso de açúcar é perdível, excesso de pressão é perdível. O resto. Só a peça que é imperdível. É. Falo disso E os agora de tudo. exercícios é que não estão perdidos. Não. Você já tem um show marcado, Bento? Olha, vários. Mas o dessa semana é dia 27, quinta-feira, no Tom Jazz em São Paulo. Depois com o Giz Branco, que é esse duo que eu estava comentando, no Rio, Teatro Rival, dia 1º de abril. E aí segue, Caxias do Sul a gente, eu volto ao Rio com a Claudino Furnas. E aí, enfim, é só acompanhar pelos sites e afins, que aí vai ficar sabendo. Júlio, fala Vinha. Muito obrigado por ter vindo, tá, Júlio? Obrigado a você também, Bianca. Obrigado a vocês por terem vindo. Super valeu. Valeu ainda, tá certo. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que tem reprise hoje, 2h30 da manhã. Se conhecer algum amigo assim, tipo insônia, tipo, sei lá, vai chegar da rua mais tarde, avisa pra ele, tá bom? Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Entrego pra Bianca para os encerrarem pra mim. Esse é A Luz Sem o Véu. suportar o esquecimento. Falei sem saber pra onde, e você onde está? Se perdeu um pouco em mim, descobriu